Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos novamente juntos para mais uma palestra nesse primeiro domingo do ano de 2021. Que tenhamos muita esperança, muita paz, muita harmonia e que as lições de 2020 possam estar presentes na nossa vida. Então, a palestra de hoje é sobre palavras e atitudes, retirada deste livro, Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Ramanet. Então, para começarmos a nossa conversa, vamos contar uma pequena história que nós ouvimos e passávamos para as crianças da evangelização, que é a história do travesseiro. Então, numa pequena cidade do interior, havia uma menina, uma mocinha, que tinha o mau hábito de falar e de comentar e de inventar histórias das pessoas. E ela fazia isso normalmente. Mas teve uma vez que ela inventou uma mentira muito grande e prejudicou muito uma moça. E ela começou a se sentir culpada. E ela começou a ter uns sonhos que tinha alguém apontando o dedo para ela. E ela, preocupada, foi procurar o padre e pediu para o padre. Falou para ele: olha, eu estou sonhando toda noite com alguém me apontando o dedo. É Deus que está me culpando, que está me julgando? Fazer fofoca é ruim, é pecado? O padre olhou bem para ela e disse: é muito ruim. Mas eu quero pedir o perdão. O padre falou: não é tão fácil assim. Você vai fazer uma coisa. Você vai para sua casa, vai pegar um travesseiro, vai subir no telhado, pegar uma faca, cortar o travesseiro e depois você volta aqui. Ela foi na casa dela, subiu no telhado, pegou o travesseiro, cortou e voltou lá para conversar com o padre. O padre falou: você cortou o travesseiro? Sim. E o que aconteceu? As penas voaram todinhas. Estava ventando e as penas foram todas embora. Não ficou nenhuma no travesseiro. Muito bem. Assim são as suas palavras, assim são as nossas palavras, que quando nós soltamos, elas vão embora. E agora você vai fazer o seguinte: você vai voltar lá e vai pegar todas as penas e trazer de volta, uma por uma, até a última. E a menina falou: mas é impossível, não tem como, o vento levou essas penas para todos os lugares, eu não sei onde elas estão. E o padre falou: é isso mesmo. Quando nós emitimos uma palavra, ela não existe mais controle sobre ela. Ela vai embora e não existe mais, não sabemos mais para onde vai. Assim é a calúnia. Você inventou uma história dessa menina, dessa moça, e ela está sofrendo muito com isso. E a palavra tem um poder muito grande, porque ela vem carregada de energia, de sentimentos, e poucas pessoas conhecem as consequências das palavras. Então, quando nós vamos nos comunicar com as pessoas, nós emitimos e recebemos mensagens através da palavra escrita ou falada. Então, nós trocamos ideias, nós trocamos conceitos, gestos, conhecimentos. Nós falamos ou escrevemos e nos utilizamos de símbolos através da escrita ou através da palavra. Expressões e expressões corporais através da dança, através da mímica. Tudo isso é comunicação. E para que a comunicação aconteça, existem 3 etapas, 3 propriedades básicas que todo ser humano tem. Então, a primeira é a percepção ou sensibilidade, para a gente entender, para a gente captar a informação. Então, se vem uma informação em chinês ou em japonês ou numa outra língua que nós não conhecemos,
a comunicação não se faz, porque nós não conseguimos captar, nós não conseguimos sentir, perceber a mensagem. E segundo, nós vamos avaliar o teor dessa mensagem para que ela possa ser compreendida e também ser interpretada. Nós podemos interpretar o que estamos recebendo. E depois, finalmente, nos expressamos através de palavras ou atitudes, de acordo com as reações emocionais provocadas pela maneira como nós nos integramos pela mensagem. Também existe uma comunicação que é através da linguagem não falada. Quando as palavras falam e o corpo expressa uma outra mensagem através do olhar, através da tonalidade da voz, com o gesto das mãos, o movimento corporal. Então essa linguagem, ela não é falada, mas ela é captada. Nós conseguimos sentir o que está passando, que mensagem que está sendo passada. Às vezes a pessoa está falando, mas o que está por trás, desse silêncio, nós conseguimos perceber facilmente. Muitas vezes nós estamos falando uma coisa doce, mas o que vai, a nossa expressão de olhar é dura, um gesto é contraditório, então a pessoa consegue captar essa mensagem. E Paulo, na carta dos Efésios, ele diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação. Então, palavra torpe, essa palavra maliciosa, essa palavra maldosa, que vai destruir. Então, quando nós falamos, nós emitimos uma energia que ela é capaz de destruir ou de construir a vida, a reputação e a saúde, a paz das pessoas. E pela lei da afinidade, com o nosso pensamento, com a nossa fala e as nossas atitudes, nós atraímos vibrações semelhantes às nossas. E que elas voltam carregadas de energias saudáveis ou destrutivas. Então, aquela mensagem, aquele pensamento, aquela palavra que nós emitimos, vem com energia, chega na pessoa, a pessoa recebe e devolve com a mesma intensidade. Então, se for um pensamento bom, se for uma palavra boa, ela volta com paz, com harmonia, volta com sentimento de paz mesmo. Agora, se for uma palavra, um sentimento, um pensamento ruim, maledicente, destruidor, ela volta, vai e bate e volta com a mesma força que vai nos trazer indisposição, mal-estar e mesmo doenças. E Kardec, segundo Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Então, através do nosso autoconhecimento, de nós nos conhecermos, nós percebermos aonde estão as nossas dificuldades, como estão os nossos pensamentos, lidar com eles, cuidar, ter a vigilância no pensamento e consequentemente vigiando as nossas palavras e as nossas atitudes, que nós vamos conseguir promover em nós essa transformação, essa reforma íntima. Nós promovemos a integração, deveremos promover essa integração entre o que nós pensamos, o que falamos e como agimos, para que tenha uma coerência entre tudo. Se nós pensarmos bem, ou falarmos bem e agirmos também no bem. Então, Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, tudo me é permitido, mas eu devo ver o que é que me convém,
o que é que eu posso falar, o que é que eu posso pensar, no que eu posso agir. E nesses momentos que nós estamos vivendo agora, nesse final de ano e começo de um novo ano, de uma nova época que se inicia, nós devemos pensar muito naquilo que estamos pensando, naquilo que estamos falando. Nós recebemos mensagens de todos os lados, na televisão, no WhatsApp, no Face, e muitas vezes nós recebemos e emitimos fake news. Nós falamos coisas que não são verdades. Nosso pior, nós transmitimos as coisas que são falsas. E nós então estamos também espalhando, como no travesseiro, as penas pelo vento. E isso traz muito mal. Isto faz muito mal. Então, se nós sabemos da lei da afinidade, que nós falamos e que nós atraímos aquilo que estamos vibrando, quando nós nos emitimos pensamentos e palavras contrárias à edificação, nós emitimos para os políticos, para os religiosos, para a vida, para o que acontece, nós emitimos pensamentos contrários à edificação, nós estamos contribuindo para que isso aumente mais ainda, para que aumente essa vibração negativa, essa energia ruim, essa egrégora negativa se fortaleça. Quando nós conseguimos calar e fica em nós essa palavra maledicente, nós quebramos esse ciclo. E me vem na lembrança uma história de Chico Xavier, que uma senhora viu ele conversando com uma pessoa muito fofoqueira, que fazendo aquela fofoca imensa, e ele ali escutando ela, ficou tempo ali ouvindo o que ela estava falando. Quando ela foi embora, a senhora falou: mas Chico, você conversando com essa mulher que é fofoqueira até onde não dá mais. Aí o Chico, naquela paz, naquela amorosidade, falou: eu estou destruindo aqui essas palavras. Então ele não levou para frente, ele deixou morrer ali. Ele não seguiu, deixou seguir em frente. Ele colheu aquelas penas e guardou. Então assim que também nós devemos agir, devemos fazer com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Procurar observar as coisas boas da vida. Procurar observar o lado bom. Nesse tempo que nós estamos agora, se nós olharmos para trás, nós poderemos imaginar que 2020 foi um ano muito ruim, com muitas dificuldades, com muitas perdas, com muito sofrimento, com muita dor. Mas se nós formos olhar pelo lado bom, nós vamos ver que 2020 foi um ano de muito proveito, de muitas lições. O ano retrasado, 2019, havia muitos rumores de guerra, mísseis que eram lançados de um lado para o outro, países que se encontravam em guerra, que estavam se galfinhando, muitos atentados, muita bomba, muitas mortes nas igrejas, nas escolas, nas sinagogas, muitas e muitas mortes provocadas pelos próprios homens. E isso é muito triste, porque se continuasse daquela maneira, a Terceira Guerra Mundial provavelmente não ia demorar muito, não. Mas chegamos em 2020, uma brecada imensa, uma parada obrigatória, um sinal vermelho acendeu. Nós tivemos, todo o planeta teve que parar, teve que olhar para si mesmo, teve que olhar para dentro de si, teve que olhar para dentro do seu território, teve que se fechar para que pudesse cuidar, preservar, acudir aquelas pessoas de dentro do seu país, de dentro do seu lar, que estavam sofrendo, que estavam morrendo. E essa atitude foi muito importante. Os cientistas foram para os laboratórios, foram estudar, foram aprender, foram ver o remédio para
trazer o tratamento e a vacina contra esse vírus. E muitas pessoas procuraram ajudar, muitas pessoas procuraram levar a palavra, levar os ensinamentos ao vivo, a praticar essa caridade, doando máscaras, fazendo promoção de alimentos, cuidando das pessoas, se preocupando, cuidando, tratando. E aí nós aprendemos também o valor do abraço, o valor do sorriso, o valor da companhia das pessoas, o valor da palavra e das nossas atitudes. Tiveram sim pessoas que fizeram muito mal, que usaram mal a sua liberdade, sua vontade, mas eles também, como filhos de Deus, terão uma nova oportunidade para aprender. Eles também, como todos nós. E essa mensagem de palavras e atitudes é muito importante para que nós possamos participar e ser construtores deste mundo de regeneração. Porque só vamos conseguir nos regenerar quando nós conseguirmos ter coerência entre o que falamos, o que pensamos e como agimos. Pensar no bem, falar no bem e agir no bem. Nos policiarmos, nos vigiarmos sempre. Não falar, não julgar as pessoas, porque cada um tem a sua maneira, tem o seu tempo de aprender. Cada pessoa é um universo e que devemos respeitar, como também queremos ser respeitados. Tem uma mensagem do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditada por Emmanuel, que vem nos falar exatamente sobre essa palestra. Palavras. Da mesma boca procede bênçãos e maldições. Isso é Tiago, capítulo 3, versículo 10. Nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases, pronunciado simplesmente uma ou outra pequenina observação. De evitar o comentário abusivo ao mal, qualquer que seja. De calar a explosão de cólera. De preferir o silêncio nos instantes de irritação. De renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias. De não opinar em problemas que não te dizem respeito. De equivar-se a promessas que não podereis cumprir. De meditar muitas horas sem abrir os lábios. De apenas sorrir sempre visitado pela desilusão ou pela amargura. De fugir às reclamações de qualquer natureza. De estimular o bem sob todos os prismas. De pronunciar palavras de perdão e bondade. De explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança. De exaltar a confiança no céu. De ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante. De prestar informações que ajudem aos outros. De exprimir bons pensamentos. De formular apelo à fraternidade e à concórdia. De demonstrar benevolência e compreensão. De fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, assim mesmo com o sacrifício do próprio coração. Ensina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras, antes examina o sentido, o modo, a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênçãos ou maldição para o caminho. Da sua boca procede bênçãos e maldição, ou maldição, conforme a energia que nós estivermos colocando nessas palavras. E que nós possamos ter em mente
vigiai e orai os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações nesse ano que se inicia. E que muito amor, muita paz, muita harmonia permaneça em nossos corações, para que possamos superar as dificuldades que com certeza vão continuar, mas que tenhamos sempre o bom ânimo, a fé e a esperança norteando o nosso caminho. Que Deus abençoe, que proteja a todos. Um grande abraço.